Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos dar continuidade ao estudo do direito previdenciário. Na aula anterior, víamos princípios, né? Estudamos 5. Hoje falaremos de outros 4, encerrando assim completamente esta temática. Bom, pessoal, paramos aqui, ó, neste princípio da equidade na forma de participação no custeio. O próximo passo é ver o princípio chamado de diversidade da base de financiamento, o nosso DBF. Então vamos lá. Lembrando, estamos no artigo 194, parágrafo único da nossa Constituição. Antes de começar, recado clássico só, né? Aquele para fortalecer a firma. Deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, que assim vocês estão contribuindo e muito mesmo com o nosso canal, ok? Então vamos lá, matéria na tela, inciso 6, que diz o seguinte: diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. Se atente a um detalhe. Este texto, a parte que está sublinhada, é um acréscimo que veio através da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Mas a ideia geral do princípio, ela permanece idêntica. Portanto, o nome do princípio que extraímos daqui é diversidade da base de financiamento, que vamos inclusive abreviá-lo como DBF, tá? Diversidade da base de financiamento. Galera, aqui o nome ajuda, é até um pouco intuitivo. Estamos falando numa diversidade da base de financiamento, ou seja, o financiamento da Seguridade Social, ele deve ser custeado, deve ser arcado pelas mais variadas fontes. Precisamos ter, na realidade, uma pluralidade de fontes custeando, financiando essa malha protetiva à nossa Seguridade Social. Então vamos registrar a informação. Perceba só, este princípio, ele nos diz o seguinte: o financiamento da Seguridade Social deve ter origem em variadas fontes. Por isso que o nome do princípio é diversidade da base de financiamento. A origem dos valores ali, de onde vem o financiamento, deve ser a mais variada possível. Vamos dar alguns exemplos que estão lá no artigo 195 da nossa Constituição. Aqui temos algumas fontes, tá? Financiadoras. Empresas e empregadores, os nossos trabalhadores contribuem também com o financiamento da Seguridade. Temos os concursos de prognósticos, aqui são os apostadores. Por exemplo, quando arrecadamos todo o valor dos apostadores da Mega Sena, um percentual vai para a distribuição do prêmio, mas também temos naquela totalidade um valor que será destinado para a Seguridade Social. Tá? Então perceba, estes concursos de prognósticos, como a Mega Sena, eles estão ajudando também a financiar a nossa Seguridade Social. E por fim, temos ainda os importadores de bens ou serviços. Temos um erro aqui, né, galera? É serviços e não, serviços e não servi-los, tá? Então, estes são os principais financiadores da nossa Seguridade. Mas o que você precisa levar para a prova é o seguinte: o princípio da diversidade da base de financiamento, ele traz a ideia que precisamos ter variadas fontes para financiar a nossa Seguridade Social. Então perceba, galera, diante de uma pluralidade de fontes, é mais fácil enfrentar momentos de crise, tá? Isso gera uma maior segurança. Vamos imaginar o seguinte: em determinado momento social, as empresas enfrentam dificuldade para continuarem o empreendimento. Então, teremos aqui uma queda nesta arrecadação. Mas perceba, a nossa malha protetiva, a Seguridade Social, ela estará ainda alicerçada em outras fontes, outros financiadores, como os trabalhadores, os concursos de prognósticos e os importadores de bens ou serviços. Então, é por isso que é importante esta pluralidade de fontes. Isso garante a nós, a sociedade como um todo, uma maior segurança para todo o sistema da Seguridade Social, ok? Então, esta é a ideia principal. Leve para a prova que o financiamento da Seguridade deve ter origem nas mais variadas
fontes. Isso ajuda a ter uma maior segurança e equilíbrio no nosso sistema de seguridade social. Vamos resolver uma questão da banca Sebrasp. Bora lá! A respeito dos princípios constitucionais relativos à Seguridade Social, julgue o item a seguir. O princípio da diversidade da base de financiamento é imprescindível para a manutenção da saúde financeira e atuarial do sistema de seguridade social, uma vez que reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Galera, pausem o vídeo e voltamos com o gabarito em 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção. Este item está certo, portanto. Foi o que vimos, né, pessoal? O princípio da diversidade da base de financiamento é, de fato, imprescindível, ou seja, indispensável para mantermos a saúde financeira do sistema da Seguridade Social. E mais, né, galera? Também, a partir do momento que conseguimos variadas fontes, reduzimos assim riscos de desequilíbrio do próprio orçamento deste sistema. Então, é justamente por isso que o item está correto. Então, agora podemos avançar para o próximo princípio. Estamos, portanto, no inciso 7º. Bora lá! Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Seguinte, pessoal, vamos abreviar este princípio e temos aqui o nosso CDD-GQ, ou seja, princípio do caráter democrático e descentralizado mediante uma gestão quadripartite. Precisamos conhecer apenas o texto legal para acertarmos as questões de prova. A ideia aqui, basicamente, é a seguinte: a gestão, a administração da Seguridade Social, ela precisa ter a forma mais democrática e descentralizada possível. E como implementamos isso? Justamente possibilitando uma gestão quadripartite, ou seja, que várias pessoas, vários grupos da sociedade participem desta administração, desta gestão. Então é por isso que falamos numa gestão quadripartite. Cuidado, pessoal. As provas adoram colocar que é tripartite. Não, é quadripartite justamente pelo seguinte: participam o governo, os aposentados, os trabalhadores e, por fim, os nossos empregadores. E para você memorizar estes grupos que participam, temos o mnemônico GAT, tá? GAT, então, de governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Então, muito cuidado que temos aqui uma gestão quadripartite e não tripartite. Vamos até arriscar aqui, ó, o nosso tripartite, porque não é. Então, lembre-se do GAT e você associará com governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Estes grupos participando permitem um caráter mais democrático e descentralizado da administração da nossa Seguridade Social. Beleza? Vamos treinar em questão de prova agora. Bora lá! Temos aqui um próximo item da banca Sebrasp. Julgue o próximo item, relativo à organização, aos princípios e ao custeio da Seguridade Social. Constitui objetivo da Seguridade Social manter o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite com a participação dos trabalhadores e empregadores e do Estado. Pessoal, eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos com o gabarito. E este item está errado, pessoal, incorreto, portanto. Vimos na exposição teórica que essa gestão ela é repito, quadripartite e não tripartite, tá? O enunciado, comando da questão diz que é tripartite. Errado, portanto. Vamos agora para a nossa próxima questão, também da banca Sebrasp. Bora lá. A questão diz o seguinte: no que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte: a Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E esta questão está
correta, pessoal. Vimos na parte teórica que, de fato, a Seguridade Social ela é organizada mediante gestão quadripartite. Falamos sobre isso nesta parte da aula, tá? Além disso, terá a participação dos trabalhadores, legal, dos empregadores, ok? Também dos aposentados e do governo, exatamente o nosso GAT, Governo, Aposentados, Trabalhadores e Empregadores. É por isso que este item está correto. Maravilha? Então, assim, encerramos todos os princípios do artigo 194, parágrafo único da Constituição. Agora vamos analisar dois princípios lá do artigo 195. Bora lá. O primeiro deles está localizado no caput. Estamos agora no artigo 195, caput da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. O que precisamos saber deste artigo 195, caput, é a parte que está em azul sublinhada. Então, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Extraímos daqui o princípio da solidariedade. Ou seja, pessoal, a nossa Seguridade Social, essa malha protetiva, ela terá o financiamento decorrente dos esforços de toda a sociedade. Então, toda a coletividade vai contribuir e financiar a Seguridade Social. A ideia que nasce aqui é a seguinte: as pessoas, elas contribuem para um fundo único. Este fundo único, ele auxiliará toda a sociedade, toda a coletividade nos momentos de desamparo. Então perceba, não existe um sistema individualizado. Se estivéssemos falando de uma capitalização, por exemplo, que não é o caso, tá, da Seguridade, teríamos ali que cada trabalhador, ele contribui para a sua própria aposentadoria, por exemplo. Em relação à Seguridade Social, não funciona desse jeito. Cada trabalhador está contribuindo para toda, repito, para toda a sociedade. Então, a ideia aqui mesmo é de solidariedade. É o trabalhador ajudando a sociedade e não pensando no próprio umbigo. Então, galera, é justamente o princípio da solidariedade que ele justifica, ele explica, né, por que um trabalhador que já está aposentado e continua ali trabalhando, ele consegue um novo emprego, por exemplo, ele é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias. Claro, se o princípio é da solidariedade, estamos pensando em toda a proteção da sociedade, é por isso que este trabalhador é obrigado a efetuar os recolhimentos, tá? Ele não está pensando no próprio umbigo, mas sim numa ajuda social para toda a coletividade. Esta é a ideia de solidariedade. Maravilha? Vamos ver isso graficamente. Cada um destes quadradinhos corresponde a um trabalhador, beleza? Só um detalhe, este que está em amarelo, ele ainda não tem nenhuma contribuição, porque começou a trabalhar, por exemplo, faz 1, 2 semanas. Todos os outros já possuem várias contribuições, que trabalham, exercem atividade remunerada há muito tempo, certo? Então vamos imaginar agora a seguinte situação. Trabalhador 1 e 2, eles estão exercendo atividade remunerada e contribuem para um único fundo. Estão injetando dinheiro com suas contribuições nesse fundo único, tá? Que vai auxiliar toda a Seguridade Social. Os outros trabalhadores, a mesma coisa. Perceba só, o único que não contribuiu é o nosso trabalhador que está em amarelo. Agora vamos entender o caráter da solidariedade. Perceba, vamos imaginar que o nosso amigo, na primeira semana de trabalho, ele sofra um acidente relacionado ao trabalho que o deixe impossibilitado de forma permanente. Perceba, ainda que não tenha contribuído nenhuma vez, pelo simples fato de estar exercendo uma atividade remunerada, ele terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, este é o caráter solidário, beleza? Perceba só, ele nunca contribuiu, mas como ingressou neste sistema, ele terá direito, ele terá acesso à quantia de outras contribuições de outras pessoas que assim formarão a sua aposentadoria. Então, esta é a ideia de solidariedade, o financiamento,
O valor das contribuições, ele decorre de um esforço de toda a sociedade. Então é por isso que a ideia aqui é diferente da capitalização. Perceba, no sistema de capitalização, cada trabalhador, ele contribui para o seu próprio fundo. No nosso exemplo do acidente de trabalho, se ele não tem nenhuma contribuição para o sistema de capitalização, ele não teria direito à sua aposentadoria, ok? Porque na capitalização não temos este espírito de solidariedade, prevalece mais a individualidade, beleza? Vamos agora resolver questões da banca Sebrasp. Conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema de repartição da Seguridade Social e garante a prestação de benefícios e serviços independentemente do aporte individual das contribuições sociais é o princípio da letra A, uniformidade da base de financiamento. Letra B, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Letra C, solidariedade. Letra D, equidade na forma de participação no custeio. E letra E, diversidade da base de financiamento. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o gabarito por aqui é letra C de casa. Estamos diante do princípio da solidariedade. Se atente a esta parte, ó, independentemente do aporte individual das contribuições sociais. Foi o que falamos. Interessa o aporte individual no sistema de capitalização, mas a Seguridade Social, ela não adota este sistema. Na Seguridade Social, temos um fundo único. Independentemente do aporte individualizado, o trabalhador ele terá acesso às garantias, à malha protetiva da nossa Seguridade Social. Maravilha? Então, assim, ficou o gabarito letra C de casa, princípio da solidariedade. Seguindo mais um pouco, chegamos ao último princípio. Estamos ainda no artigo 195, agora no parágrafo 5º, que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Bom, pessoal, o princípio que nasce daqui é chamado de pré-existência, ou seja, princípio da pré-existência também já vi em prova como contrapartida. Princípio da pré-existência ou da contrapartida. Beleza? A ideia aqui é simples, o enunciado já explica, né? Os benefícios, eles não podem ser criados, majorados ou estendidos sem ter uma fonte de custeio. Ou seja, galera, significa que para criar, majorar ou estender determinado benefício a alguma classe específica, algum grupo, né? Teremos que ter um custeio, a saber a fonte, a origem do dinheiro. Beleza, você quer implementar este programa social? Mas o dinheiro está vindo de qual local exatamente? Existe arrecadação suficiente ou não? Portanto, pessoal, para a prova, basta levarmos o seguinte: se alguém quer criar, majorar ou estender algum benefício ou serviço da Seguridade, essa pessoa precisa apontar de onde o dinheiro está vindo. Precisamos de uma fonte de custeio antes da criação, majoração ou extensão destes benefícios. Maravilha? Então vamos ver como a questão caiu em prova da banca Sebrasp. Acerca do custeio da Seguridade Social, julgue o seguinte item: a regra de que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total não se aplica aos serviços da Seguridade Social. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos, pessoal. E o gabarito por aqui é a incorreção. Item errado, portanto. Pessoal, não tem como, a questão fala aqui, ó, não se aplica aos serviços da Seguridade. Nada disso. Vimos que este princípio é justamente aplicado à Seguridade. Estamos falando dos princípios da Seguridade Social. Então perceba, o próprio comando do artigo 95, ele fala, ó, Seguridade Social. Então temos a ideia seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Beleza? Então, este item está incorreto. Este princípio da pré-existência ou contrapartida se aplica sim
a nossa seguridade. Maravilha? Bom, assim encerramos a parte teórica e as questões e vamos ver agora o nosso mapa mental completo. Finalmente chegamos a ele. Vamos fazer uma breve revisão de tudo o que foi visto no vídeo anterior e neste. Iniciamos a aula falando do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, que nomeamos de UCA, né? Para este princípio, precisamos cobrir todos os riscos sociais e atender todas as pessoas que residam no Brasil, inclusive os estrangeiros. Ligado a este princípio, vimos a ideia de seletividade e distributividade. Aqui, o legislador deve selecionar os riscos sociais mais relevantes e distribuir os recursos disponíveis aos mais necessitados. Um outro princípio que analisamos foi a ideia de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços aos trabalhadores urbanos e rurais. Falamos aqui que o mesmo plano de proteção social ele deve ser estendido a urbanos e rurais, e também o valor e a qualidade de benefícios e serviços devem ser equivalentes. Comentamos também do princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Portanto, o valor do benefício ele não pode ser reduzido. Falamos da diferença, né, entre um valor nominal ou real. Se atente ao seguinte: a jurisprudência do STF ela garante a irredutibilidade de um valor nominal. Se a questão citar previdência social, tenha em mente que a garantia é para o valor real. Estudamos também o princípio da equidade na forma de participação no custeio. A ideia é a seguinte: o financiamento da Seguridade deve ser o mais justo e igualitário possível. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. E os últimos 4 princípios foram analisados neste vídeo. Falamos da diversidade na base de financiamento, ou seja, o financiamento da Seguridade deve ter origem em variadas fontes. Comentamos das empresas, empregadores, trabalhadores, concursos de prognósticos e importador de bens ou serviços. Essa ideia garante uma maior segurança para o sistema, para a nossa seguridade social. Falamos também do princípio do caráter democrático e descentralizado mediante uma gestão quadripartite, ou seja, a gestão da Seguridade deve ser o mais democrática e descentralizada possível. Participam desta gestão governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. O nosso GAT aqui, né? E por fim, vimos o princípio da solidariedade e pré-existência. Na solidariedade, temos o seguinte: as pessoas contribuem para a sociedade, um único fundo. Não há, portanto, um sistema individualizado, como, por exemplo, um sistema de capitalização. E, finalmente, o último princípio é o da pré-existência, também chamado de contrapartida. A ideia aqui é a seguinte: nenhum benefício ou serviço ele pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Ufa! E finalmente encerramos todos os princípios da nossa Seguridade Social. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e novamente, né, se curtiu deixa um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que vocês estão contribuindo demais com o canal. Já deixo aqui o meu agradecimento pela companhia de vocês, desejo bons estudos, fiquem todos com Deus e voltamos em breve com mais temas de direito previdenciário. Valeu, até a próxima e eu fui!